Alegria estarmos aqui mais uma vez no Joana de Ângelo Spirit Society para trazer as reflexões da nossa querida mentora. Hoje, com grande alegria, nossa querida doutora Márcia Leon, que vai nos agraciar com as reflexões da querida mentora, né? O vazio existencial. Então, é muito importante trazer essas reflexões nesses momentos em que a gente está vivendo, que a gente vê que o mundo materialista está completamente de ponta cabeça, né, Márcia? Então, os jovens perdidos, não é? Exatamente, Ângela. Boa noite a todos aí, uma boa tarde aqui no Brasil. E graças a Deus estamos juntinhos aí para mais uma reflexão da querida Joana de Ângeles. Isso mesmo. Então, antes de apresentar a Márcia, eu gostaria de convidar todos vocês para a nossa prece. Então, a gente vai cerrando os nossos olhos, buscando a imagem do nosso amado Mestre Jesus. Agradecendo, Senhor, pela sua intercessão nas nossas vidas, pelo amparo, pelos ensinamentos do Evangelho, que são luzes nas nossas vidas. A querida mentora Joana de Ângeles, que nos acolhe, que nos recebe com amor e carinho. A nossa gratidão à querida mentora e aos demais espíritos simpatizantes com esse estudo. Agradecemos e rogamos que nos ampare, que se adentre aos lares, que os seus lares de cada um aqui presente e dos que estarão assistindo posteriormente possam ser abençoados. Que a nossa querida Márcia possa ser envolvida, Jesus, no seu amor. Querida mentora Joana, envolva e acolha na noite de hoje, para que ela possa nos trazer as reflexões tão profundas que a mentora nos traz. E assim, Jesus amado, nós rogamos a tua permissão para iniciar o nosso estudo dessa noite. Ter conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Então, eu acho que todos vocês já conhecem a doutora Márcia. Ela tem um trabalho muito lindo todos os sábados lá no AME Planalto de Brasília, onde ela tem um estudo do André Luiz, tem um estudo da Joana de Ângeles, do Emmanuel, e qual é o outro? Saúde Integral da AME Brasil, livro. Então, são estudos assim, maravilhosos, onde ela traz profissionais da área para eles debaterem os capítulos que eles estão estudando. Então, é um estudo muito gostoso. É todo sábado, a 13h aí do Brasil, e aqui no Reino Unido são... Não, Márcia, qual é o horário no Brasil? Aqui no Brasil, às 9 até 10h30. E aqui, a 1 até 1h30 da tarde, isso mesmo. Então, olha, a doutora Márcia é médica pediatra com formação em gastropediatria pela Universidade de Campinas, São Paulo. Ela é expositora espírita, ela é vice-presidente da AME Planalto, lá de Brasília, e hoje ela vai estar nos falando sobre vazio existencial, do livro Conflitos Existenciais, da querida mentora Joana de Ângeles. Então, minha querida, eu passo a palavra para você. Obrigada, Ângela. Uma boa noite aí aos amigos do Reino Unido. É com uma grande alegria que nós estamos aqui recebendo mais um convite. A gente fica esperando, viu, Ângela? O convite. Mas olha, porque olha, ontem quando você falou, eu estou aqui estudando o capítulo, eu lembrei tanto da nossa querida Sueli Caldas Schubert,
Porque o neto dela disse, quando ela tinha palestra, ela se trancava no quarto, ficava ali 6 horas no aniversário dela. Ela falou, vocês dão licença? E ia lá. Daí eu falo, com quem que a gente se conecta, né, quando a gente está fazendo esse trabalho? Então, é tão lindo e é tão gostoso, né, Márcia, que a gente é tão parada. É tão bom porque a gente, na realidade, vai conectando com os amigos espirituais, né, Ângela? E vai nos. É engraçado, quando a gente entra nesse processo, parece que um monte de caixinhas, de compartimentos vai se abrindo e você vai fazendo as correlações. É muito interessante. Nessa temática médico-espírita, e o vazio existencial faz parte, né? Então, como isso tem relação e como a gente está próximo do Setembro Amarelo, daqui 2 meses, né? É um período em que o mundo todo trabalha essas questões do suicídio, que não está em níveis agradáveis, né? No período pandêmico, isso aumentou bastante. Essa questão do isolamento social levou várias pessoas a entrarem nessas crises existenciais, né, Ângela? E realmente, quando a gente se debruça nesse tema, os amigos vêm nos socorrer, viu? Graças a Deus. Que de nós por nós mesmos tem muita coisa que precisa ser ajustada ainda, viu? Mas, Ângela, então, voltando ao nosso tema, eu gostaria muito de fazer essa reflexão com todos vocês, que na realidade, né, gente, não é uma palestra, é um bate-papo, né, Ângela? E como todo bate-papo, a mentora, a Joana de Ângeles, nos seus livros, né, que muita gente acha difícil, mas é porque a gente está acostumado com um espaço menor, uma altura menor, né? Joana de Ângeles está um pouquinho lá em cima. Então, o nosso esforço é de chegar até ela e não ela vir ao nosso encontro, né? E isso faz parte não só dessas questões do conhecimento cognitivo, mas faz parte também dessas questões do conhecimento espiritual, né? Aquilo que vai moldando a nossa personalidade, nos trazendo esclarecimentos. Então, essa série psicológica de Joana de Ângeles, ela vem justamente fazer com que a gente tenha esse espaço cativo, né, Ângela, para a gente poder dar uma crescida, né? E esse capítulo é tão interessante porque Joana vai nos dizer exatamente essa questão do objetivo essencial da vida, né? Lá o capítulo 15 do livro Conflitos Existenciais. Então, ela vai nos dizendo que o objetivo essencial da vida humana é facultar o ser o desenvolvimento de todas as suas potencialidades adormecidas. O que quer dizer isso? Toda vez que a gente vem nesta viagem reencarnatória, nós deixamos para trás, arquivados no nosso inconsciente, todas as experiências anteriores. Então, nós vamos tendo uma folha em branco para a gente escrever uma nova história, para a gente poder trazer novos aprendizados, experienciarmos várias situações diferentes. Então, ela diz que, na realidade, esse é o objetivo essencial da vida, despertar essas potencialidades adormecidas, ou seja, eclodir o Deus interno, que na visão de Joana, ele não é um processo automático, como ocorre nos seres vegetais e animais, né? Mas depende das escolhas que cada um faz, da lucidez, das aspirações, dos esforços empreendidos, que são resultados de conquistas já conseguidas ao longo de todas as nossas experiências encarnatórias. Então, quando nós pensamos nisso, olha quantas bênçãos que nós arregimentamos para nós mesmos quando nós pensamos nesses progressos, nessas conquistas já adquiridas. E enquanto vivenciamos num planeta de expiações e provas, meus amigos, não podemos nos esquecer que quem está aqui, e todos nós, com exceção de alguns anjos que vêm até nós para poder nos ajudar,
A grande maioria de nós temos muitos débitos a saldar, muitas dificuldades, muitos equívocos já perpetrados, muitas escolhas não adequadas. Então, quando nós passamos por isso e não focalizamos nessa questão do autodespertamento, desta visão de que somos um ser espiritual numa vivência material, enquanto não visualizamos quem somos nós, o que trazemos naquilo que a gente precisa melhorar, o que trazemos naquilo que já foi conquistado, o que fizemos de escolhas não tão adequadas assim, faz com que a gente tenha exatamente esses conflitos que Joana traz no seu livro, Os Conflitos Existenciais. E se nós formos ver todos esses capítulos que ela discorre, são exatamente os conflitos que todos nós que participamos de um planeta de expiações e provas estamos mergulhados. Então, essa questão de nós ampliarmos a nossa visão e vermos que somos pessoas ainda em construção, espíritos em construção interior, faz com que nós, pelo menos, passemos por esta experiência encarnatória de uma maneira mais adequada, de uma maneira mais harmoniosa. Apesar de que esses conflitos, amigos, trazem grandes eclosões, vulcões interiores, da gente poder realmente pensar. Muitos aproveitam a oportunidade e à medida que a gente vai amadurecendo emocionalmente, né? Porque o ser humano é a única espécie, né, animal que leva um grande período para se reconhecer como tal, né? Os animais, a gente vê um animalzinho quando ele nasce, no instante a mãe dele já não está mais preocupada com ele, porque ele consegue vivenciar a experiência dele instintivamente. Nós, quando além dos instintos temos a nossa consciência, muitas vezes nós levamos grandes períodos de tempo na infância, adolescência, a vida adulta, e muitos chegam até a terceira idade ainda com essa dificuldade de se autoconhecer. Então, por isso é que nós precisamos buscar essas questões desse trabalho interior que Santo Agostinho já nos recomendava no livro dos Espíritos, na questão 919, quando ele vai falar sobre o conhece-te a ti mesmo. Aquela questão que a gente, ao finalizar do dia, a gente entra para dentro do nosso quarto, vamos repousar, e a gente seria, então, convidado para fazer um checklist daquilo que nós fizemos ao longo do dia, o que nós fizemos adequadamente, o que nós erramos, o que poderíamos acertar e não acertamos, o que nos equivocamos dupla ou triplamente, e aí a gente adormece e mais uma página em branco se abre para a gente poder refazer essas construções. Então, para esses amigos que realmente têm essa dificuldade desta experiência, dessa autoobservação, e às vezes mergulhados numa vivência muito frenética da vida, em todos os campos, né? Numa vida muitas vezes vinculados aos prazeres materiais, aqueles prazeres que vão nos sustentar, os instintos ainda adequados, né? Então, essa vivência muito desenfreada nas drogadições, na sexualidade desenfreada, num modo de viver muitas vezes não adequado, no sentido de que as pessoas não representam para ele oportunidades de convivência saudável. Então, são aquelas pessoas que muitas vezes vivenciam uma corrida frenética ao longo do dia e às vezes ao longo de toda a sua existência. Só que na realidade, quando esse frenesi chega a um determinado ponto, é como se a criatura cansasse, é como se ele
se frustrasse internamente, olhando para trás e vivenciando o seguinte: meu Deus, parece que eu vivi tudo isso e parece que nada disso fez sentido para mim por todas essas experiências que eu passei e muitas vezes não se agregou em mim valores importantes para o meu crescimento espiritual ou para o meu crescimento como pessoa, pensando numa vertente daqueles que não têm uma espiritualidade ligada e atrelada a si mesmo, né? Então, quando nós vemos pessoas assim, vivenciando verdadeiros dramas, sentindo-se com uma impotência muito grande, porque na realidade ele não possui um objetivo formal na sua experiência vivencial. E ao não ter este objetivo formal, ele vai, na realidade, despertar uma sensação de um vazio interno, uma sensação de que nada tem nexo, de que nada tem sentido na sua vida, é apenas um acordar, levantar, viver, comer, adormecer, dormir, acordar de novo, experienciar, almoçar, viver, ou seja, vai vivendo uma vida ininterrupta, sem pontos de reflexão. E muitas vezes isso vem atrelado a algumas causas que muitas vezes esses espíritos trazem em si, fatores que despertam essa potencialidade de uma vivência totalmente desenfreada, né? E muitas vezes isso vem trazendo para nós uma informação de que algo está errado. Existe uma sensação de um verdadeiro aviso por trás de todas esse frenesi das experiências. Significa que a criatura não está bem consigo e que ela precisa, em algum momento, despertar para uma reavaliação interior. E olha que muitos dos nossos irmãos que passam por essas sensações passam uma existência inteira, 2, 3 existências, até despertar para essa dificuldade interior. Ele mergulha muitas vezes num abismo interno que vai resultar em comportamentos muitas vezes viciantes e escapistas, ou seja, fugir de si mesmo. Então a gente vê o quanto que isso é importante, que nós estamos vivendo neste momento pandêmico, o isolamento social, esse recolhimento social, que no início estava completamente aquele grupo familiar trancafiado dentro de casa, com uma sensação de insegurança muito grande, e essas criaturas que vivem estas vidas freneticamente desavisadas, realmente sofreram muito, e aí a gente começa a ter nestas questões, muitas vezes, o descambar dessa vivência frenética para os transtornos psíquicos, os quadros depressivos, os quadros de transtornos de ansiedade do comportamento, a transtorno de ansiedade global. E muitas vezes, alguns não suportando tudo isso, caminham para as questões da ideação suicida. Então, a gente vê que realmente, quando nós estamos falando do vazio existencial, nós estamos falando de coisas graves que acontecem na vida do ser humano. E muitas vezes isso é deflagrado ou por uma morte de alguém, um desencarne de alguém muito próximo, ou uma vivência diária muito maçante, aquela vida que realmente a gente vive um dia de cada vez e sempre repetindo situações frenéticas, sem ter movimentos de ligações interpessoais. Ou muitas vezes faltas de perspectivas no futuro, a pessoa que não consegue enxergar um sentido para a sua vida e por que ela está aqui vivenciando todas essas experiências. Às vezes são conflitos internos que ela traz já de outras experiências pregressas na vivência encarnatória
que não resolvidas ali, elas migram juntamente com o espírito para participarem nessa experiência e muitas vezes ainda não muito bem olhadas, não adequadamente analisadas, vão travando verdadeiras batalhas internas dentro dessa pessoa. Então, as razões para que isso aconteça são múltiplas, mas não necessariamente trágicas, né? Não necessariamente vão desencadear em conflitos graves em torno da ideação suicida, como, por exemplo, mas muitas vezes fazem parte de um despertamento para uma autoconsciência, como Joana vem trazendo nesse capítulo. Então, muitas vezes esse vazio existencial vai passar pela falta de objetivos existenciais, capitaneando na criatura uma fragilidade moral, né? Como a própria Joana coloca, o indivíduo passa por um tormentoso processo de desgaste emocional. E quando ele se sente desgastado emocionalmente, tudo para ele perde a vontade dessa existência. Tudo para ele fica muito difícil dele arregimentar situações que vão lhe trazer crescimento individual. Então, a falta de metas, a falta de objetivos, nada mais faz do que dar lugar a indivíduos psicologicamente vazios. Lembrando que isso pode ter um fator deflagrador agora, ou isso pode trazer lá atrás esse fator deflagrador que não foi trabalhado anteriormente em existências pretéritas e que naturalmente vão caminhando com o espírito em novas oportunidades reencarnatórias. Ou seja, algo que nós não resolvemos anteriormente, com certeza, em algum momento, nesta ou nas próximas, teremos que nos resolver. E a própria Joana nos diz que, muitas vezes, essa sugestão de experiências que não são válidas para a pessoa fazem parte de uma inutilidade pessoal, ou seja, ele não se sente útil, não se sente disposto a travar com outras pessoas oportunidades de aprendizado. E, na realidade, isso faz com que ele perca sua identidade individual em algum momento, se isso não é visto, se isso não é trabalhado pela psicoterapia ou por essa vontade da própria pessoa voltar a ter uma vida mais ligada ao momento interno, ou seja, fazer essas reflexões, e faz com que ela passe pela vida agradando a outros em detrimento da sua própria realização. Olha para vocês verem, meus amigos, o quanto isso é importante e significativo. Com esse comportamento, eu estou vivendo o coletivo, mas não estou vivendo o meu eu interior. Eu estou tendo uma atitude dispersa frente à vida, mas não por eu estar querendo viver assim, por eu não achar uma outra condição melhor de experienciar essas atitudes. E a gente vê que no livro, Joana dá ênfase a essa sexualidade desenfreada, muitas vezes associadas no campo da drogadição, no uso de substâncias psicoativas, né, que fazem com que realmente a pessoa não consiga vivenciar de uma maneira real a sua vida. Então, ela busca subterfúgios, busca esses escapismos, justamente para não pensar em si mesmo. Então, a gente vê que, na realidade, são consciências que estão veladas para si próprias, né? São consciências que, ao escapar pela vida, em tudo que naquilo que a vida lhe oferece de exagero, e ele busca aquilo no sentido de extravasar uma ansiedade interna, isso, na realidade, de alguma forma, frustra o indivíduo.
E quando ele se frustra, quando ele não vê sentido na sua vida, é aí que muitas vezes, a depender do caminho que ele vai traçar de objetivos na sua vida, a gente vai vendo que na realidade ele busca essa frustração e isso realmente pode levar a consequências catastróficas, né? Porque se instala uma insegurança interna, adiciona, como a própria Joana coloca no capítulo, um sentimento de inferioridade, por conta desse desespero, desse frenesi generalizado em viver todas as situações e, consequentemente, desperta mecanismos de insatisfação pessoal. Eu achei até interessante que quando esse livro foi escrito, né, ela já colocou a questão desta vivência nossa atual, quando nós estamos passando por essa vida no mundo digital. Ela vai colocando assim: o excesso de tempo, resultado da máquina, que ajuda nas atividades habituais, faculta-lhe a corrida para a comunicação virtual, as intermináveis horas de buscas na internet, os encontros românticos de personalidades neuróticas e medrosas, estabelecendo perspectivas mais angustiosas por se tratar de pessoas frustradas, inseguras, refugiadas em frente a uma tela de computador, procurando a ilusão de seres ideais, incorruptíveis, maravilhosos. Olha a palavrinha que ela usou, procurando a ilusão de seres ideais. Ou seja, essa pessoa consegue observar na sua vida de relação digital aquilo que nós chamamos de achar que a pessoa que está ali do lado daquela telinha, naquele sorriso, que parece que está sempre tudo muito bem, você não vê a pessoa se fotografar em momentos de dificuldade, em momentos de raiva, está todo mundo sorrindo, está todo mundo feliz, isso leva esse indivíduo a uma grande frustração interna, a lhe dizer que a felicidade é para o outro, mas não é para ele. Olha para vocês verem, meus amigos, como que isso realmente traz para o indivíduo perturbações muito significativas. Então, quando ele está nessa fase de deslumbre com tudo e buscando se viabilizar no outro, né, em algum momento ele vai perceber que ele está passando muitas vezes por uma fase extremamente em que ele está disposto a ser todos, mas não ser ele mesmo. E isso gera, como nós já dissemos, uma grande frustração. Isso faz com que a criatura enxergue um grande equívoco. E isso faz com que ele vá para esse espaço desse vazio individual, desse vazio existencial, e muitas vezes faz com que ele, ao se aperceber nesta situação, por conta dessa frustração interior, ele vai se moldando como se ele fosse uma criatura inútil, como se ele não conseguisse superar qualquer dificuldade. Ele perde esse interesse, então, de experienciar a vida dos demais, se resguarda intimamente nos processos depressivos, e isso não trabalhado, não verificado, não buscando esta questão desse autoconhecimento, e muitas vezes não buscando tratamentos no sentido dessa autoobservação, ele muitas vezes se afunda nesse abismo e busca muitas vezes o suicídio como o melhor momento para se escapar dessa realidade. Então, quando nós pensamos nisso, o quanto que é grave este momento do vazio existencial, o quanto que isso traz prejuízos psíquicos, isso traz prejuízos importantes
na vida da pessoa, na questão conjectural mesmo, né? Dessa experiência que ele realmente vai atrás e não consegue se localizar. E nós tivemos, no século passado, né, uma criatura que trouxe para nós vários estudos acerca deste tema, né? O neuropsiquiatra Viktor Frankl, acho que a grande maioria de vocês já ouviram falar da logoterapia, né? Em que esse perfil de terapia, da logoterapia, ela vai concentrar numa busca de sentido da vida, levando com que a criatura se desperte para os seus problemas existenciais e passe a buscar referências, não só no coletivo, mas referências internas. Então, a logoterapia criada por Viktor Frankl, que é um neuropsiquiatra, né, de Viena, faz com que nós entendamos que é uma psicoterapia centrada no sentido que considera a tarefa de buscar ao paciente, né, para que ele possa buscar internamente o sentido da sua própria existência, né? Como diz Viktor Frankl, nós não podemos evitar o sofrimento, mas podemos escolher como vamos lidar com ele, né? Ele que passou durante muito tempo nos campos de concentração, né, nazista, né? E ele foi observando o que fazia sentido para muitas daquelas criaturas que não se jogavam muitas vezes naqueles arames eletrocutados dos campos de concentração, porque não suportavam vivenciar aquilo, quanto que fazia com que cada uma daquelas pessoas que não se predispunha a tal ação, elas conseguiam experienciar a vida no campo de concentração sem pensar no auto-extermínio, né? Então, essa busca de sentido fez com que o próprio Viktor Frankl trouxesse à luz todas as suas reflexões, a sua experiência nesse sentido, buscando fazer através da logoterapia aquilo que nós chamamos da busca de sentido existencial. E muitas vezes esses caminhos, né, que a criatura passa, não são caminhos que estão experienciando coletivamente, são caminhos solitários, são caminhos individuais. A pessoa muitas vezes, percebendo-se nessa inutilidade da vida, com esse sentimento de ser uma criatura inútil, que ninguém presta atenção, que ela é uma pessoa que não agrega nada a ninguém, que é uma pessoa que realmente precisa vivenciar experiências para fugir de si mesma, muitas vezes esse vazio existencial, ele traz uma solidão profunda. A gente sabe que a solidão por si só, ela não é um fator negativo. A solidão por si só é estar só consigo mesmo. Uma experiência que nós vimos dentro da literatura espírita foi aquela viagem que Paulo de Tarso, enquanto Saulo, fez para o deserto de Palmira. Depois de ter passado com Gamaliel, recebido das mãos de Gamaliel os pergaminhos com o Evangelho de Jesus, que ele recebeu de Mateus, lá via Simão Pedro, lá na casa do caminho, Gamaliel, que retirou-se para o deserto de Palmira também para meditar sobre ele, quando ele deixou a sua vida no Sinédrio, e repassou para Paulo, enquanto Saulo, esses pergaminhos para que Saulo os estudasse. Então, Saulo, voltou-se para o deserto de Palmira, ficando lá durante 3 anos. Mesmo na convivência com Áquila e Prisca, ele
tornou-se uma criatura solitária. Ele passou a estar só consigo mesmo, refletindo naquilo que ele tinha feito até então na perseguição para os cristãos. Então, se nós tomamos essa existência de Saulo como uma experiência de estar só consigo mesmo, conquistando uma maturidade psicológica nessa experiência de 3 anos, nós vamos vendo que não é uma experiência patológica, ao contrário, é uma experiência de uma vivência extremamente adequada no sentido do crescimento pessoal. Porém, quando esta solidão está associado com sentimentos de menor-valia, com sentimentos de inutilidade individual, com sentimentos de que ninguém presta atenção em si, com sentimentos de que ele não é importante para ninguém e nem para si mesmo, com sentimentos de que essa busca do ser por si mesmo, ela é inútil, ela não vai ser feita, ela não deve ser realizada. Se a criatura tem esse agregado, aí sim nós temos um processo patológico grave, que pode realmente caminhar, não só pela vida desenfreada, sem limites, sem pudores, como pode caminhar para a questão da ideação suicida, pelas questões também associadas com as drogadições e totalmente uma vida totalmente não respeitosa por si mesmo, né? E daí, Joana vem nos trazendo nesse capítulo, uma segunda parte, onde ela faz essa reflexão toda que a gente comentou aqui, com o nosso colorido pessoal, ela vai falar sobre a questão da autoconsciência. O que é uma autoconsciência? É quando, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho nos pede que revisemos o nosso dia todas as noites, para sabermos que aquilo que nós fizemos está bom, pode ser melhorado, pode ser substituído, pode ser transformado em situações melhores, nós vamos buscando na realidade um despertamento de nós mesmos a partir do autoconhecimento, que Joana trabalha não só na sua série psicológica, mas em todos os livros que ela escreveu, dizendo para nós que esta autopercepção faz parte de uma realização planificadora. Isso liberta naturalmente a criatura desse sentido inútil de vida própria, desse vazio existencial. Ela começa a olhar para si buscando soluções para si mesma. Ela vai diminuir as questões da ansiedade, revisar essas tramas vivenciais em que a pessoa se encontra, eliminando a culpa e o desprezo por si mesmo, perdendo a perda de sentido, fazendo com que isso vai diminuindo cada vez mais dentro da sua existência psíquica, ou seja, passa a ter um significado psicológico a sua existência. Então, esse autodescobrimento que ela coloca para nós, levando a esta autoconsciência, ou seja, uma visualização de si mesmo como ser espiritual, ou quando na visão materialista, vivendo a sua vida com as rédeas em torno dela, né, nós vamos, na realidade, trocar esta culpa interna adquirida através destas frustrações de não conseguir gerenciar a sua própria vida, nós vamos transformar esta culpa em responsabilidade. Olha que importante. Nós vamos deixar uma vida que estava totalmente indefinida para uma vida com busca de sentido, com busca da capacidade de gerar
relacionamentos interpessoais saudáveis. A criatura vai tendo consciência de que ele é um indivíduo que pensa, que sente, que vivencia, que experiencia, que tem relações com outro ser, que às vezes está passando pelas mesmas dificuldades que ele, e que, na realidade, ele tem sentimentos, que ele tem emoções, que ele tem possibilidade de refletir. E não só apenas uma criatura com faculdades apenas cognitivas ou intelectivas. Então, essa autoconsciência, essa experiência vivencial, esse autodescobrimento faz com que ocorra nesta criatura que antes estava totalmente vivendo uma vida frenética, sem motivo nenhum, sem experiências plenas, ele vai passar por um amadurecimento psicológico e, consequentemente, promover realizações internas e externas contínuas, superando dificuldades e acumulando valores transcendentes, no dizer da mentora Joana de Ângeles. Então, meus amigos, é muito importante que nós possamos refletir sobre isso, o quanto que nós realmente, ao buscarmos esse autodespertamento, nós estamos buscando o nosso psiquismo interior, estamos indo em busca do nosso eu interior, aquilo que vai sendo trazido tão conflituoso, vidas após vidas sucessivas, que em um momento, em alguma situação, aquilo faz com que o indivíduo perceba e que esse indivíduo, ao perceber, ele comece a resgatar-se de uma experiência frenética, sem pensar em nada, para uma experiência interna, reflexiva, colocando um limite nas suas modalidades do pensar, mas principalmente colorindo com sentimentos nobres aquilo que até então não era experienciado. E esse despertamento leva a criatura a buscar em si as potencialidades divinas. E ao despertar para esta verve, ele consegue tangenciar um caminho que estava equivocado e começa a vivenciar um caminho extremamente adequado para a sua experiência encarnatória. E como terapias para que isto realmente aconteça, muitas vezes essas criaturas buscam ajuda. E é necessário que se busca ajuda, porque ela precisa entender como passar a vivenciar de uma maneira respeitosa para consigo mesmo, sem culpas, olhando para trás e vendo que errou sim, que fez escolhas inadequadas, que poderia ter escolhido outras opções, mas que ao olhar para este contexto agora, ele consegue olhar para si e ver que em algum momento anterior as coisas não correram adequadamente por experiência própria dele mesmo. Então, muitas vezes as pessoas não conseguem trocar esta culpa, que às vezes fica muito arraigada, por uma responsabilidade ativa. Às vezes elas vão precisar, e é necessário que essa experiência seja feita, buscando o quê? Uma terapia de autoencontro, seja com amigos, sejam com profissionais que lidam com essa questão da psicologia ou da psicanálise, em busca do quê? Em busca deste auto-amor e deste auto-perdão, que consequentemente faz com que ele olhe para frente agora com outras possibilidades de entendimento, mas olhando para trás com responsabilidade e averiguando que até então as coisas estavam desordenadas,
sem um fluxo de sentido experiencial, mas que agora ele consegue caminhar, não levando a culpa, mas levando a responsabilidade, e isso fica arquivado no campo do espírito, no campo mental do espírito, né? E, além disso, essa psicoterapia ajuda a reorganizar os pensamentos, a reorganizar as ações, a fazer este autoencontro, liberando a criatura do medo, da culpa, da frustração, da mágoa, ensejando a ele motivo suficiente para ele seguir em frente de cabeça erguida, sabendo que errou, mas conquistando novas oportunidades na experiência vivencial e, consequentemente, fazendo melhores escolhas. Outra coisa que a mentora nos sugere, a questão da meditação e da prece. Toda vez que eu busco esse insight através da meditação e da prece, muitas vezes eu estou entrando em comunhão comigo mesma, olhando para mim com respeito, buscando a minha integridade individual, buscando novas experiências no campo ativo e trabalhando internamente o campo mental, fazendo com que eu comece agora, a partir deste insight valoroso, eu começo no meu dia a dia, sintonizando com criaturas que pensam como eu, que também estão em busca desse autoencontro, que também estão em busca deste refazimento interior. E muitas vezes, em associação com os nossos mentores, com os nossos anjos de guarda, com aqueles espíritos protetores, eu sintonizando com eles, eu acabo sendo inspirado nas minhas decisões, nas minhas condutas saudáveis, enriquecendo a minha vida e realmente vivenciando plenamente esse bem-estar. Então, meus amigos, quando nós pensamos nisso, o quanto que na realidade nós estamos beneficiando estas questões individuais. Então, é importante que a gente reflita sobre isso. E quando nós observamos alguém que está passando por essa problemática dessa questão existencial, nós não estamos aptos a julgar ninguém. Porque, enquanto moradores de um planeta de expiações e provas, nós temos muita pouca capacidade moral para julgar alguém. Mas é o que a gente mais faz. A gente julga, a gente dá palpite, a gente sugestiona, a gente parece que a nossa vida não aconteceu nada e que o do outro realmente está por fazer. Mas o que nós precisamos ajustar? O nosso acolhimento. Se nós não conseguirmos falar nada, se nós não conseguirmos ter palavras ricas para ajudar aquela criatura, pelo menos possamos escutar. Que essa criatura no vazio existencial, muitas vezes, ela precisa botar para fora aquilo que lhe angustia, aquilo que lhe traz frustração. Então, se de algum modo nós não podemos falar no sentido de ajudar, que nós pelo menos ouçamos, porque nós já estaremos fazendo muito enquanto moradores do mesmo ambiente planetário em que este ser passa por essas dificuldades. Então, meus amigos, a questão é muito vasta, né? Precisa realmente de uma dedicação interior muito grande. Os estudos de Joana não são estudos que a gente lê, a gente precisa se dedicar. E cada capítulo, assim como Emmanuel, cada frase de Joana é muito bem colocada. Vai fundo na nossa alma. E quantos de nós, em algum momento da nossa vida, já não passamos por situações assim? Então, quando nós observamos tudo isso, isso faz com que todos nós possamos buscar
soluções interiormente, assessorados muitas vezes pelos amigos que trabalham na psicologia, na psicanálise, porque muitas vezes sozinhos nós não conseguimos buscar um caminho. Então, meus amigos, lembrando, como nos diz André Luiz, que todo sofrimento é o início de uma recuperação. Todo sofrimento faz parte de um mecanismo regenerador interno. Então, que nós possamos observar a nós mesmos e realmente observarmos o quanto que nós podemos melhorar internamente. Tudo faz parte deste autoconhecimento, desse autodespertamento que a benfeitora nos traz neste livro. Um livro tão maravilhoso, né? Conflitos existenciais. Um livro importantíssimo na biblioteca de todos nós, porque na realidade está ali muitas coisas que nós não costumamos prestar atenção. Acho que é isso, Ângela, que a gente teria de recado para os nossos amigos, né? Para a gente poder seguir nas nossas reflexões. Nossa, fantástico, né? O que a mentora traz. E você trouxe um colorido especial sobre a fala da mentora, né? Realmente são momentos difíceis e a gente não tem nenhuma pretensão de passar a regra para ninguém, a gente simplesmente faz isso para nós, né? E é tão bom, porque quem é que não tem conflito? Quem é que não tem problemas, dificuldades de lidar com os nossos problemas? Todos nós, como você disse, somos habitantes de um planeta de prova e expiação, né? Aqui não existe seres perfeitos. Perfeito aqui só foi Jesus, né? Que nos deu um legado maravilhoso. Então, a gente quer compartilhar, porque realmente são diretrizes salutares que a mentora traz, né? E a gente pode, olha isso que ela fala, a perda de si pode ser resolvida mediante a mudança de atitude racional e emocional. Então, quando a gente, que nem você falou, é um livro de estudo que a gente lê e reflete para nós mesmos, né? Se estivermos buscando auxílio, porque tem muitas pessoas que não querem mudar, né? Aí ele tem o direito. Sair da zona de conforto, Ângela, é muito difícil para todos nós, viu? Até porque a gente promover essas mudanças internas, isso na realidade traz trabalho, né? Sim. Dá trabalho, traz sofrimento, dor, né? E na realidade, quando a gente pensa sobre isso, o quanto que nós estamos assim ainda em busca, e tem gente que não está nem pensando nisso, né? Você vê, o nosso planeta é muito diferenciado nesse sentido, né? Meu marido fala uma coisa que é extremamente importante. Nesse planeta de expiações e provas, nós temos 3 planetas juntos. Nós temos aqueles que estão saindo dele, mas que pertencem aos mundos primitivos. Então, quando a gente olha na televisão, nos noticiários, e vemos aquelas tragédias individuais ou coletivas, você pensa, meu Deus, a pessoa, como que ela pensou em fazer isso, né? Como que ela teve coragem, né? Então, é uma criatura com sentimentos primitivos ainda, né? Também nesse planeta, a grande maioria, estamos nós aqui, nesse planeta de expiações e provas. Mas também aqui aporta os regenerados de vez em quando, né? Então, são aquelas criaturas, tirando Jesus, mas pensando nos encarnados ainda em crescimento, né? São aquelas criaturas que já estão experienciando o outro como se fossem eles mesmos, né? Então, são, na realidade, 3 mundos num mundo só. A grande maioria nas expiações e provas. Uma parte primitiva e outra parte pequena também regenerada. Então, você vê como é que a providência divina vai fazendo a coisa gradual, né, Ângela? Você não amanhece regenerado, você vai passando, né, pela escala, né? Então, quando ele falou isso uma vez, eu achei muito interessante, e realmente ele tem razão. É fantástica a analogia que ele faz, e realmente é o que a gente vê mesmo, né? Aqueles que estão aqui ensinando, né?
aqueles que estão nas expiações e aqueles primitivos ainda, é verdade, é muito interessante, né? Vamos ver lá aqui nos nossos comentários, aqui a gente tem a Cristina, lá do México, boa tarde, querida, para você também. Depois nós temos aqui Luísa, boa tarde, Luísa. Temos aqui a nossa querida Danica, boa tarde, querida. E tem aqui um comentário do Rudimar Neves Gomes. Você consegue ler daí, Márcia? Consigo. Apesar de todos os conflitos internos dos dias atuais, há pessoas boas no mundo. Sempre. É esse cadinho que a gente está falando, dessa misturinha, né? Porque o que acontece, né, Ângela? Apesar do mal ainda predominar na nossa vivência, é ele que aparece no noticiário, é ele que está em todas as mídias, né? Isso traz uma curiosidade do ser humano, né? Coisas que são bizarras trazem curiosidade do ser humano. Mas tem muita gente, a grande maioria, são pessoas que têm uma índole adequada, né? Então, esses conflitos internos, eles fazem parte de um crescimento. Todos nós, é como você falou, quem de nós aqui nunca passou por uma experiência, um revés interno, né? Um revés emocional, um revés financeiro, quem nunca passou? Então, apesar de todos esses conflitos, tem muita gente que consegue lidar com eles, ou sozinho, ou acompanhado por uma psicoterapia, uma psicanálise, né? Então, tem muita gente boa, sim, graças a Deus. Senão nós estaríamos lá no mundo dos primitivos, viu? É verdade. Os anônimos, né? Aqueles que trabalham no anonimato, né? Com certeza. Muita gente fazendo bem. Isso mesmo. Aqui a Fátima Alcazar. Aqui a nossa amiga Érica Borges Gaspar, de Portugal. Você quer ler a... Olha, ela está dizendo assim: a pandemia está sendo uma excelente oportunidade para o meu engrandecimento pessoal. Boa noite de Portugal. Olha que bênção, e na realidade é isso mesmo, né? Eu não gosto muito da palavra isolamento social, não. Eu gosto mais da palavra recolhimento social. Porque, na realidade, traz a oportunidade da gente pensar. Nunca a doutrina espírita foi tão divulgada como neste momento atual. Então, para onde você olha no YouTube, né, Ângela, no Facebook, no Instagram, você tem alguém falando, alguém ou vários alguém falando de algum tema, né? E isso realmente traz muito enriquecimento individual mesmo, né? É verdade. E muitas vezes despertando consciência, né? As pessoas nunca haviam parado para pensar e refletir dessa maneira, né, Márcia? Com certeza. Isso é muito bom. Nossa, é construtivo, né, Ângela? Outro dia eu estava conversando com a Luziane Bahia e ela falava assim: a gente nem desconfiava que essa mídia toda estava toda aí já prontinha, para que quando a pandemia chegasse, a gente tivesse como. Ela está falando do momento atual, mas nós que estudamos André Luiz, em 1943 para frente, já tinha muita mídia no plano espiritual que foi trazida para cá. Por exemplo, você vê, né, Ângela, muitos instrutores do plano superior para o plano onde está André Luiz e os instrutores, muitas vezes você vai ler que eles se materializavam numa tela de plasma. Sim. O que é isso? Nada mais é do que nós estamos fazendo aqui. Sim. Né? Então, às vezes, o instrutor de planos mais elevados vinham conversar com aqueles instrutores e aquelas pessoas que estavam reunidas naquela sala ou naquele auditório, através de um movimento como esse que nós estamos fazendo, né? Então, e Geraldinho dizendo que o Chico perguntava: Geraldinho, o que é multimídia? verdade. Muitas mídias, né? Diz que o espiritismo ia ser divulgado pelas multimídias.
né? E aí o que mais está acontecendo, né? Nunca a gente teve alcance a tantas palestras, a temas múltiplos, né? Que nos traz tanto encorajamento, que realmente nos auxilia imensamente, né? Com certeza. É muito bom. E, Márcia, e é muito interessante o que você trouxe sobre essa logoterapia do Viktor Frankl. Frankl, né? E que ele fala que nós não podemos evitar o sofrimento, né? Mas nós aprendemos a lidar com ele. E a mentora vai falar que quando você tem a maturidade psicológica, você atinge esse nível, né? Porque Exatamente. a gente vê muitos espíritos que reencarnam no nosso planeta, que passam, Chico Xavier, Madre Teresa e quantos outros, né, que passaram e nunca se sentiram infelizes, estou sofrendo, coitadinho de mim. Pelo contrário, né? A gente vê lá em Paulo Estevam, quando o Prisca, né, apanhou, eles celebraram aquilo, porque eu fiz em nome de Jesus e eu estou em paz. Os cristãos entrando na arena e cantando, né? Então é um nível de psicológico maduro, né? Como É. ela nos... E aquela coisa, né, Ângela? Nós, olhando para trás, em toda essa literatura, nos romances históricos de Emmanuel, né? Nós vamos o tanto que nós ainda estamos por fazer nas nossas vidas, né? Estevão, por exemplo, não conviveu com Cristo. Ele não conviveu. E ele acreditou porque ele sabia que realmente o Messias estava para ser enviado. Então, olhando para o momento atual da nossa realidade social, quando as coisas estão muito fragmentadas, quando as dúvidas estão muito grandes, quando você julga muito e não vivencia a sua vida de uma maneira consciente ou de uma maneira responsável, tudo fica fragmentado e tudo fica politicamente correto, né? E, na realidade, essa experiência da vivência dessa maturidade psicológica, como Joana coloca, precisa de passar pelo trabalho interior, Sim. né? E se a gente olhar no mundo, o mundo está fazendo um trabalho, muitas vezes, de desconstrução individual, né? Por isso que essas pessoas que vivem o vazio existencial não veem sentido em nada. É como se aquilo não as preenchesse, porque a mente delas está fragmentada nas experiências de fuga de si mesma, né? Sim. Então, por isso que muitas vezes essa frustração associada com uma solidão patológica, isso é problemático. É como eu falei, a solidão não necessariamente ela é patológica, às vezes ela faz parte de uma busca interior. Mas quando associado com essa falta de sentido, sem perspectiva, sem experienciar coisas que são adequadas, isso realmente é um mecanismo de fuga, e isso é perigoso no sentido existencial mesmo, né? Porque as pessoas não conseguem trabalhar consigo, enfrentar-se é muito complicado. E aí elas buscam outras saídas que não são tão adequadas assim, né, Ângela? É verdade, é verdade. E é um processo, né? Porque ela diz que esse processo de maturidade psicológica acontece naturalmente, né? Através desse autoconhecimento, dessa reencarnação ida e volta, você vai evoluindo. Muitas vezes nós aprendemos com o sofrimento, né? Nós saímos de uma dor e a gente vê o quanto que aquilo nos fortaleceu, o quanto que a gente cresceu. E Com aí certeza. a gente vai, é o aguilhão, né, que vai nos impulsionar. E olha que o livro dos Espíritos nos dá uma notícia promissora. Lá na escala dos espíritos, ou na escala dos mundos, tem os mundos felizes. Então, querendo ou não, rebelado ou não, confuso ou não, nós vamos chegar lá. É a fatalidade que nos aguarda, sermos espíritos puros. Isso é fatal, isso não é uma opção. Isso é ponto final da história. Agora,
cada um a seu tempo, né, Ângela? É o que você está dizendo. Bem lembrado a escala dos espíritos, é a fatalidade mesmo. Querendo ou não, aquele mais perverso, aquele que se nega a crescer, ele vai ser espírito por um dia. Não tem como, né? Será um construtor de um planeta, como Jesus o foi. Exato, aí. Não exato. adianta querer andar pela contramão, uma hora vai ter que acertar o rumo. Essa aqui é a maravilha do Criador, né? A Todos bênção. iguais. Exatamente. Maravilha. Então, olha, eu acho. Tem um comentário aqui da Érica, deixa eu pôr aqui para a gente ler o comentário dela. Olha, moro no interior do centro de Portugal, mas devido às condições do meu filhote, estamos ainda em casa. Não vejo isso pelo lado ruim, e sim reaprender a viver conosco. Certíssimo, é isso mesmo, Isso né? mesmo. Por isso que eu gosto da palavra recolhimento, porque na realidade no recolhimento traz uma ideia de convivência, né? Mas, Érica, a gente sabe que em todo o planeta, muitos recolhimentos sociais estão trazendo muito desgaste interpessoal. Então, a violência doméstica, seja ela física, seja ela psicológica, né? As pessoas que descobrem que realmente elas aquele tempo delas já se esgotou ali, né? Então, para muitas pessoas ainda é vamos dizer, martírio, que não é essa a palavra, mas ainda é muito difícil, muito complicado. Então, essa convivência que ela está tendo com o filho e com todos aqueles que vivem com ela, realmente isso é muito benéfico, mas num planeta de expiações e provas, esse ainda não é a rotina normal. A rotina normal é ter os destemperos, as dificuldades, as brigas, né? As dificuldades de convivência, né? Então, as agressões psicológicas, físicas. Então, mas a gente vai pedindo a Deus para que isso vá diminuindo à medida que as pessoas também vão se conhecendo internamente, né, Ângela? Exatamente. E a gente vai aprendendo, porque conviver não é fácil, né? A gente ainda tem o nosso território, né? A gente ainda não consegue ainda lidar bem com isso. Mas é o processo, é o aprendizado, né? É o aprendizado, exatamente. Então, é isso. Então, olha, agradecendo a todos que estiveram aqui presentes nessa live, agradecendo você, Márcia, por essa explanação maravilhosa que você nos trouxe, e pedindo para que você faça a nossa prece de encerramento, por favor. Eu que agradeço, Ângela, a presença aqui, né? Estamos sempre à disposição quando você precisar, tá bom? Gratidão, com certeza. Então vamos lá, meus amigos, fechar os nossos olhos, agradecendo a espiritualidade amiga, a benfeitora Joana de Ângeles, que nos assiste neste momento, com todos os seus trabalhadores dentro do campo da psique, dentro do campo interior. Agradecemos pela oportunidade de nos encontrarmos aqui reunidos pelos laços da web, abraçando os corações, agradecendo pela oportunidade e rogando a Jesus que ampare todos aqueles que passam por essas dores, que não se encontraram enquanto espíritos imortais, pedir por todos aqueles que sofrem nos dois planos da vida, principalmente pelos tormentos morais e conscienciais. Que a espiritualidade amiga possa levar a cada um a paz, o conforto interno, o consolo, para que eles possam firmemente seguirem as suas jornadas adiante, confiando na providência divina e trabalhando internamente pela sua melhoria pessoal. Obrigada, Jesus, por esta oportunidade de estarmos todos aqui, congraçados em torno da obra de Joana de Ângeles. Que possamos, Senhor, levar o vosso Evangelho
a todos aqueles que se encontram próximos de nós ou os mais distantes, em todos os rincões da nossa casa planetária. Gratidão, Senhor, pela oportunidade. Que assim seja. Que assim seja. Então, obrigada, Márcia, obrigada a todos os nossos amigos que estiveram aqui conosco e desejando a todos uma semana abençoada. E até a próxima quarta-feira, onde nós estaremos trazendo um novo tema da querida mentora Joana de Ângeles. Então, muita paz e até lá. Gratidão, Ângela. Obrigada a você, Márcia.